Você já se sentiu dividida entre o que deseja e o que assusta? Já quis tanto viver uma história, que o próprio medo de perdê-la faz você quase recuar? Sejam muito bem-vindas ao canal Histórias de Amor e Desejos. Hoje vamos mergulhar ainda mais fundo nesse romance intenso, sensual e surpreendente que começou por acaso, mas que agora já é impossível ignorar. Se você ama histórias que te fazem desejar ser a protagonista, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também ama sentir até o último segundo. E me conta nos comentários, se você fosse ela, teria voltado ou seguido viagem? Quero saber tudo. Agora, se acomode. Respira. E vem sentir essa história comigo. Eu parei no meio da estação. O som do metrô se aproximando. O fluxo das pessoas correndo ao meu redor. Mas tudo parecia em segundo plano. O mundo inteiro, naquele momento, se resumia ao olhar dele. Daniel ainda estava lá. Parado. Esperando. Com uma expressão indecifrável, algo entre esperança e medo. Era como se ele também não soubesse se eu voltaria. Mas não saiu do lugar. E aquilo me atravessou. Era ali que eu devia estar. Era aquele olhar que me puxava de volta. Virei, com o coração acelerado e o corpo em alerta. E corri até ele. Ele abriu os braços e eu me joguei neles como quem não quer mais resistir. Nos beijamos ali mesmo, no meio da calçada, sob os olhares curiosos de estranhos que não faziam ideia do que aquele gesto significava. Ele não disse nada. Apenas pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus e seguimos de volta para o apartamento. No caminho, o silêncio entre nós era carregado. Não era desconforto. Era tensão. Elétrica. Vibrante. E quando a porta se fechou atrás de nós, os olhares se encontraram como faíscas que não aguentavam mais esperar. Foi ele quem começou. Veio até mim com passos decididos, me prensou contra a parede da entrada e beijou meu pescoço com uma urgência diferente. Como se dissesse, nunca mais vá embora. As roupas foram arrancadas no meio do corredor. Sem cerimônia. Sem pudor. Ele me jogou contra a parede com firmeza, mas sem agressividade. Os olhos fixos nos meus, a respiração quente no meu ouvido. Você não faz ideia do que provoca em mim, sussurrou, antes de deslizar a boca até meus seios, lambendo, sugando, mordendo de leve, me fazendo gemer alto. Eu não conseguia mais pensar. Só sentir. As mãos dele me seguraram pela cintura e me ergueram com facilidade. Encaixei as pernas em volta dele, e ali mesmo, de pé, ele me penetrou com força. Meu corpo explodiu. A parede fria contrastando com o calor do nosso encaixe, os gemidos abafados no pescoço, os movimentos intensos, ritmados, desesperados. Depois, sem dizer uma palavra, ele me carregou até o quarto. Deitou meu corpo na cama e desceu com a língua entre minhas coxas como se estivesse com fome. Eu já estava trêmula, sensível, mas ele parecia querer mais. Sugava com precisão, com vontade, enquanto me olhava, como se cada reação minha fosse combustível. Gozei assim, intensa, arrepiada, com os dedos enroscados nos cabelos dele e o nome dele escapando da minha boca como uma prece. Ele subiu, me beijou de novo e, sem tirar os olhos dos meus, entrou em mim outra vez. Devagar. Profundo. E naquele momento, não era só prazer. Era pertencimento. Horas depois,
deitados lado a lado, nus, cobertos apenas pelo lençol e pelo silêncio, ele passou os dedos pelos meus lábios e perguntou: "Você sente medo disso tudo?" Eu demorei a responder. Mas a verdade era, sim. Eu sentia medo do que aquilo significava. Medo de me entregar e quebrar a cara. Medo de que tudo fosse só uma bolha prestes a estourar. Sinto. Admiti, com a voz baixa. Ele assentiu. Eu também. Nos olhamos por um tempo. E naquele silêncio compartilhado, havia mais intimidade do que em qualquer palavra dita. Então, pela primeira vez, ele me contou sobre a última mulher que havia amado. Daniel estava deitado de lado, o braço sob a cabeça, e os olhos fixos no teto como se revivesse algo que tentava enterrar há muito tempo. Eu apenas escutava, sem interromper. O nome dela era Clara. Ele começou, com a voz firme, mas baixa. Ficamos juntos por quase 3 anos. Foi um daqueles amores que a gente tem certeza que vai durar para sempre. Até que não dure. Seu tom não era de mágoa, mas havia algo nos olhos dele, uma espécie de tristeza silenciosa. Ela queria estabilidade. Eu ainda estava tentando descobrir o que eu queria. No fim, ela foi embora. E deixou uma carta. Não pediu para eu correr atrás. Só pediu para eu me encontrar antes de tentar encontrar alguém de novo. Eu me aproximei, apoiei a cabeça no peito dele, e fiquei ali. Em silêncio. Ouvindo o coração batendo mais forte. Você se encontrou? Perguntei, de olhos fechados. Ele passou a mão pelos meus cabelos devagar. Acho que sim. Ou talvez esteja me encontrando agora. Com você. Meu peito se apertou. Aquilo não era uma declaração. Mas era verdade. Daquelas que a gente sente antes mesmo de ouvir. Levantei o rosto e o beijei, não para consolar, mas para dizer que eu estava ali. Inteira. Que a mulher que ele conhecia agora não queria ocupar o espaço de ninguém, mas criar um espaço só nosso. Naquela madrugada, fizemos amor com uma intensidade diferente. Não havia mais pressa. Não havia mais urgência. Só uma entrega silenciosa, profunda, cheia de camadas que só quem sente de verdade consegue acessar. Os movimentos dele eram lentos, contínuos, como se cada estocada dissesse: "Eu te vejo." Minhas mãos percorriam as costas dele, os músculos tensos, o suor deslizando pela pele quente. Quando ele me olhava, sentia como se o mundo sumisse. Só existia aquilo. Nós dois. Despidos de tudo. Inclusive das defesas. Depois, deitados frente a frente, começamos a falar sobre coisas que eu nunca imaginei compartilhar com alguém em tão pouco tempo. Meus medos mais secretos. Às vezes que engoli o choro para parecer forte. Os relacionamentos em que me perdi tentando ser o que o outro queria. Ele ouviu tudo com atenção. Sem me interromper. Sem julgar. E quando terminou, me abraçou forte. Você não precisa se moldar para mim. Eu quero quem você é. Do jeito que for. Aquilo me desmontou. Chorei em silêncio, mas não por dor, por alívio. Porque pela primeira vez, sentia que podia ser inteira, sem medo de ser demais. O dia amanheceu com a gente ainda acordado. Decidimos sair para caminhar sem rumo. Estávamos em Alfama, um dos bairros mais antigos de Lisboa, e tudo parecia ter uma beleza nova ao lado dele.
Paramos numa feirinha de rua, compramos livros usados, tomamos vinho no meio da tarde, nos perdemos pelas ruelas. Em certo momento, ele parou diante de uma loja de roupas e me puxou pela mão. Vem cá. Entramos. Era uma boutique pequena, charmosa, com roupas que pareciam ter saído de um filme europeu. Ele escolheu um vestido vinho de tecido leve, com uma fenda lateral. Pro jantar de hoje à noite, disse, com aquele sorriso torto que já fazia meu corpo reagir. À noite, me arrumei como se fosse para um primeiro encontro. Cabelos soltos, perfume na nuca, batom discreto. Quando saí do quarto, ele estava esperando na sala, vestindo uma camisa preta e jeans escuro. Me olhou de cima a baixo e mordeu o lábio inferior. Você vai me fazer perder o controle nesse restaurante, murmurou. E eu sorri, provocando. Essa é a ideia? O jantar foi em um restaurante com vista para o Tejo. Velas sobre a mesa, vinho tinto, pratos sofisticados que mal lembramos os nomes. Mas nada importava mais do que os olhares entre um gole e outro. As pernas se tocando discretamente sob a mesa. Os dedos entrelaçados. Os sorrisos cúmplices. De volta ao apartamento, bastou a porta fechar para ele me empurrar contra a parede do corredor, me beijar com força e me erguer no colo como se eu fosse dele. O vestido vinho subiu com facilidade. Ele me colocou sentada na bancada da cozinha e ajoelhou-se à minha frente. Tirou minha calcinha com os dentes, mantendo os olhos nos meus. Hoje, eu vou te fazer esquecer de tudo. Até do seu nome. E cumpriu. A língua dele me levava à loucura. Os dedos dentro de mim dançavam no ritmo certo, enquanto a boca fazia movimentos circulares, lentos, firmes. Quando gozei, tremi inteira. E ele me pegou no colo novamente, me levou até o quarto e continuou me explorando como se meu corpo fosse o mapa de um tesouro que ele nunca se cansaria de decifrar. Naquela noite, não havia só prazer. Havia adoração. A manhã seguinte não trouxe apenas luz, trouxe também a consciência de que o que vivemos era intenso demais para ignorar. Eu ainda sentia seu corpo junto ao meu, mas havia uma distância invisível entre nós, construída por pensamentos que não ousávamos compartilhar. Ele estava acordado, observando-me com aquela expressão entre desejo e preocupação que agora parecia permanente. Você está quieta, disse, com a voz baixa, sem pressa. É que, eu não sei se consigo lidar com tudo isso. Meus olhos encontraram os dele. Ele entendeu. Sempre entende. E passou a mão por minha nuca, acariciando devagar, como se quisesse que eu soubesse, não importa o que venha, estou aqui. Mais tarde, decidimos sair para espairecer. A cidade estava ensolarada, mas dentro de mim havia nuvens. Cada toque dele me fazia estremecer, cada sorriso dele me dava coragem. Caminhamos por ruas estreitas, e ele me segurava pela cintura, apertando levemente, mas sem invadir o meu espaço. Às vezes me olhava de relance, com aquele sorriso que sempre arrancava suspiros, e eu percebia que estávamos na mesma tensão. Queríamos mais, mas também temíamos demais. No meio da tarde, paramos em um café. O aroma do café quente se misturava à brisa suave. Ele tomou minha mão sobre a mesa, e olhou fundo nos meus olhos. Não quero te pressionar. Só quero que saiba que, eu sinto tudo muito forte. Um calor tomou meu corpo. Não sabia se era o medo ou o desejo que queimava mais. Provavelmente os dois juntos. Quando voltamos ao apartamento, Daniel parecia inquieto.
Suas mãos procuravam as minhas, seu toque já não era apenas carinho, mas urgência contida. Ele me levou para o quarto e me deitou na cama com suavidade, mas a intensidade nos olhos dele dizia tudo: hoje à noite, quero você inteira. Começou com beijos demorados, provocantes, lambendo meus ombros, pescoço, peito, explorando cada curva do meu corpo. Eu tremia, mas desta vez havia também algo de hesitação. Queria me entregar, mas ainda havia uma sombra. E se amanhã tudo acabasse? Mas ele parecia sentir isso. Suas mãos pararam por um instante, apoiando-se em minha cintura, e me olhou profundamente. Eu não vou embora. Eu não quero que você vá. Mas você precisa sentir que pode confiar. Contudo, a tensão se transformou em urgência. Nossos corpos se encontraram com força profunda, quase desesperada. Ele me penetrou lentamente, deixando que cada movimento fosse um sussurro de segurança e prazer. Meus gemidos se misturavam aos dele, mas havia algo mais, algo como uma promessa silenciosa. Quando chegamos juntos, corpos suados e corações acelerados, nos abraçamos como se o mundo pudesse desmoronar lá fora. E ele sussurrou no meu ouvido: você não precisa decidir nada agora. Só precisa sentir. Depois, nos deitamos lado a lado, e ele passou a acariciar meu rosto, olhando cada detalhe como se memorizasse para sempre. Eu me sentia vulnerável, mas segura. Forte, mas entregue. Desejosa, mas consciente. Cada toque dele me mostrava que intensidade e cuidado podiam coexistir. E naquele momento, percebi que aquela conexão não era apenas física. Era emocional, quase espiritual. Eu nunca tinha sentido algo assim. Nunca tinha experimentado desejo e ternura misturados de forma tão arrebatadora. No meio da noite, ele sussurrou: e se tudo isso for demais para você? Minhas mãos buscaram o rosto dele. Sei que é intenso, mas também é real. E eu quero isso. Com você. Ele sorriu, lentamente, puxando-me para mais perto. E fizemos amor outra vez, cada toque carregado de paixão e cuidado, cada gemido carregando a mistura perfeita de desejo e medo. Mais uma vez, fomos um só corpo, uma só respiração, uma só energia. E quando finalmente adormecemos, ainda abraçados, eu sabia que a história estava apenas começando. Mas o destino parecia ter outros planos. O dia seguinte amanheceu com uma calmaria enganosa. O sol invadia o apartamento, mas dentro de mim havia um turbilhão. Daniel estava na cozinha, preparando o café como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que algo pairava no ar. O toque dele parecia mais cauteloso, os olhares mais carregados de intensidade e incerteza. Tomei meu café em silêncio, observando-o. Cada gesto dele me lembrava da noite anterior, cada toque, cada suspiro, cada promessa silenciosa. Mas agora havia também uma pergunta que não ousávamos dizer em voz alta: e depois? Quando terminei de beber, ele se aproximou, segurou minhas mãos e disse: hoje é o dia em que você decide se fica, ou se volta para a vida que te espera lá fora. Meu coração disparou. A realidade batia à porta, mas o desejo que eu sentia por ele me mantinha paralisada. Ele passou os dedos pelos meus cabelos e continuou: não quero te pressionar. Só quero que saiba que o que sentimos é real. E que, seja qual for sua decisão, vai mudar tudo entre nós. Senti meu corpo reagir, calor subindo, mãos suando, respiração acelerada, mas também um frio na espinha. E então ele se aproximou e me beijou, lento, profundo,
como se cada segundo pudesse dissolver minhas dúvidas. Decidimos sair para caminhar, mas Lisboa parecia conspirar contra nosso controle. Cada rua estreita, cada sombra, cada olhar de desconhecidos parecia acender faíscas entre nós. Ele segurava minha mão com firmeza, mas não a apertava demais. Cada toque provocava arrepios, cada riso compartilhado trazia uma intimidade crescente. Paramos em uma ponte sobre o Tejo e ficamos olhando a água. O vento soprava, bagunçando meus cabelos, e ele passou a mão pelo meu rosto. Você me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Eu sorri, com um misto de medo e desejo. E você me faz querer arriscar tudo. Voltamos para o apartamento, e o clima de tensão se transformou em urgência novamente. Sem cerimônia, ele me empurrou contra a parede, me beijou com fome, e eu me entreguei. O toque dele era firme, mas delicado ao mesmo tempo. Cada gesto, cada suspiro, cada movimento parecia coreografado para nos levar ao limite. Fomos para o quarto, e ali o tempo desapareceu. Os corpos se encontravam com pressa, mas também com cuidado, explorando cada curva, cada reação, cada respiro. A intensidade era tal que eu me sentia viva de uma forma que não conseguia explicar. Meu corpo tremia, minha mente explodia, e ao mesmo tempo sentia paz. Um equilíbrio impossível de descrever, mas inegável. Horas depois, exaustos, nus e entrelaçados, a conversa finalmente surgiu. Eu quero você, mas sei que nem tudo depende de nós. Ele disse, olhando-me nos olhos. Meu peito apertou. Eu também quero, mas o mundo lá fora. Ele passou os dedos pelos meus lábios. Então vamos criar nosso mundo aqui, por enquanto. Só nós dois. Sem regras. Sem pressa. Mas com verdade. Senti um nó na garganta. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Mas a realidade, inevitavelmente, voltou a rondar. Quando a noite caiu, com a cidade iluminada lá fora, sentimos que estávamos no limite. Mais uma vez nos entregamos completamente, explorando cada parte do corpo do outro, cada desejo, cada segredo escondido. Mas dessa vez havia algo diferente. Um pressentimento. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Um telefonema inesperado, uma mensagem, algo que poderia abalar o delicado equilíbrio que tínhamos construído. Ele percebeu minha inquietação e segurou meu rosto. Não importa o que venha, estou aqui. E eu queria acreditar. Queria acreditar de todo o coração. Mas quando olhei para o celular, o aviso de uma mensagem piscou na tela, e meu coração quase parou. Uma mistura de ansiedade, medo e desejo me atravessou. Não sabia se abrir ou ignorar. E ele, vendo minha expressão, apenas disse: seja qual for a mensagem, nós vamos decidir juntos. Mas agora é só a gente. Eu respirei fundo, tentando me concentrar no calor dele, no toque dele, no nosso mundo particular. Mas aquela notificação, ela mudou tudo. E foi ali, naquele instante, entre o prazer e a ansiedade, que percebi que a história estava longe de terminar. Que o próximo passo poderia nos separar, ou nos unir de uma forma ainda mais intensa. E assim termina mais um capítulo dessa história que, a cada toque e olhar, mergulha mais fundo no desejo, na emoção, e no medo. O último voo da noite nos mostrou que nem sempre é fácil se entregar, mesmo quando o corpo grita e o coração dispara. Mas e agora? Será que essa conexão sobrevive ao que vem pela frente? Ou o que parecia intenso demais para ser real,
vai simplesmente desaparecer. Se essa história te prendeu, se você se viu dentro de cada cena, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também ama histórias que mexem com todos os sentidos. E comenta aqui embaixo, você quer um episódio 4? Quer saber o que vem depois daquele olhar final, daquela mensagem que pode mudar tudo? Eu leio cada comentário com carinho, e se vocês pedirem, talvez essa história ainda não tenha chegado ao fim. Então me conta, você também ficou querendo mais? Até o próximo vídeo, com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.